Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Lucrando com Turismo. E nesse programa a gente discute as melhores estratégias para chegar nos 5 em 30, R$ 5.000 em 30 dias, trabalhando com excursões, mesmo depois da pandemia. Eu sou Priscila Brum e no episódio de hoje nós vamos falar sobre visita técnica. Eu escolhi esse tema exatamente porque hoje eu estou no meio de uma visita técnica, né? Eu sei que vira e mexe, eu faço live, estou num lugar diferente. Então hoje eu estou aqui conhecendo um hotel, novos parceiros. Então eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a importância da visita técnica, né? E o que é a visita técnica? A visita técnica é quando a gente vai conhecer um atrativo novo, um hotel, um lugar que a gente ainda não conhece. Quando a gente vai conhecer uma cidade que a gente não conhece, e a gente vai gabaritar esse lugar, né? Conhecer vários hotéis da região, vários restaurantes da região. A gente vai gabaritar para a gente poder vender esse lugar, né? Seja por pacote, seja por excursão, para a gente poder entender como funciona esse lugar e oferecer para o nosso cliente o melhor que tem a ver com ele, que tem a ver com o perfil do nosso cliente, né? Então, no caso, eu trabalho com terceira idade. Eu vou escolher o lugar que é mais confortável, que tem acessibilidade. Eu vou verificar se o lugar eu posso chegar de van, de micro-ônibus, de ônibus. Então, tudo isso a gente avalia na visita técnica, né? Como que o restaurante trabalha com grupo, se tem lugar para todo mundo, quantas pessoas comporta. Tem uma série de coisas que a gente vai tirar essa dúvida em loco. Ou seja, lá no lugar, né? Não adianta a gente olhar foto na internet, ver a opinião das pessoas. Isso é importante? É importante, né? Antes da gente fazer a visita técnica, é importante a gente fazer esse estudo, esse levantamento do lugar. Mas não é definitivo. O que é definitivo é quando a gente chega no lugar e tira as nossas dúvidas, né? E aí, muita gente confunde a visita técnica com achar que vai passear barato, vai passear de graça, né? E transforma a visita técnica numa coisa que ela não é. Isso é ruim porque a gente pode manchar a nossa reputação dentro do turismo, né? Se a gente vai para uma visita técnica e a gente não tem uma postura profissional, a gente pode manchar o nome da nossa profissão. É aquilo que eu digo, né? Quando um faz errado, todos pagam por isso. Então, como é importante a gente zelar pela imagem da nossa profissão? Como é importante a gente zelar pela nossa imagem como profissional, seja em que área for, né? Mas no nosso caso, no turismo, porque quando a gente se comporta mal, o fornecedor, ele vai taxar todo mundo do turismo, ele vai taxar como sendo tendo um mau comportamento. Então é importante sim a gente saber o que a gente quer, o que é importante para o nosso trabalho, fazer as perguntas certas, saber o que perguntar, porque senão você acaba não aproveitando a visita técnica. Uma outra coisa, hoje em dia, muitos colegas, depois da pandemia, que não estão ainda conseguindo monetizar a sua profissão, não estão ainda conseguindo vender, acabam oferecendo a visita técnica nos grupos de turismo, mas como se estivesse oferecendo um produto para cliente, com preço de cliente, né? Às vezes a pessoa que está oferecendo a visita técnica não tem o conhecimento necessário para oferecer aquela visita técnica. Né? Ela não conhece o roteiro, não conhece o destino, acaba fazendo mesmo com o intuito de ganhar dinheiro. E a visita técnica não é para isso, tá? Vocês sabem que eu não incentivo ninguém a trabalhar de graça. Então, não estou dizendo que a pessoa que faça visita técnica ela não tenha que ganhar pelo seu serviço, tá? Mas a maior preocupação de uma visita técnica é que ela seja boa para os dois lados, tanto para os fornecedores quanto para os profissionais que estão indo visitar. Senão, você corre o risco de não poder repetir essa visita técnica, porque os fornecedores podem se fechar para você e para o trade como um todo, né? Então, se uma visita técnica não dá frutos, se você não faz uma avaliação de quem está indo, né? Se você, na hora de fazer uma visita técnica, você leva qualquer pessoa para querer fazer um número, um grupo, né? E você não tem critérios de avaliar se a pessoa
tem CNPJ, se a pessoa é cadastrada, se a pessoa realmente trabalha na área, na profissão, você corre o risco de fechar as portas daquele fornecedor, não ter um retorno daquela visita técnica e não querer mais receber ninguém. Então, tudo é importante nesse quesito, né? Com a responsabilidade da pessoa que está promovendo a visita técnica. E a visita técnica, ela tem os seus desdobramentos, né? Não só é importante porque você vai conhecer o roteiro, vai conhecer hotéis diferentes, vai ter a possibilidade de, em pouco tempo, né, você conhecer o máximo de atrativos da região, mas você também tem a possibilidade de fazer trocas, de conhecer outros profissionais, de fazer o networking. Como é importante o networking, né? Muita gente me faz pergunta como fazer parceria. E numa visita técnica, numa viagem apenas de guias de turismo, de profissionais de turismo, de agentes de viagem, você pode se aproximar de outros colegas. Você vai ver como que esse colega se comporta, você vai ver como esse colega pensa, se o que ele pensa está coerente com o que você pensa, com o que você acredita. Então, tudo isso, na hora de você tentar propor uma parceria, é importante você ver se você tem identificação com essa pessoa. Porque se você não se identificar, não tem como você fazer uma parceria com uma pessoa que você não se identifica, com uma pessoa que tem critérios diferentes dos seus para trabalhar, para uma pessoa que tem sonhos diferentes dos seus, né? Então é importante que vocês estejam coerentes no pensamento, né? Como se trabalha, como se cobra, como atende o cliente, as escolhas que vocês fazem para a excursão. E quando você viaja com uma pessoa, você conhece muito mais essa pessoa, porque você está vendo ela ali sem máscaras, porque você está vendo ela ali o dia inteiro, 24 horas com a pessoa, você está vendo a pessoa comer, a pessoa dormir, né? Às vezes você dorme com um colega, então você acaba criando muito mais intimidade com as pessoas ao seu redor. E aí, com essa intimidade, com esse desnudamento das pessoas que estão com você numa viagem, você consegue entender quem são as pessoas que você pode propor uma parceria. E quanta coisa pode acontecer de desdobramento dessa visita técnica, né? Você pode tanto sair dessa visita técnica com um roteiro pronto, às vezes até mais de um roteiro, né? Com parceria tanto dos fornecedores de hotel, de alimentação, de guia local, de receptivo, quanto de parceria para você fazer a própria excursão, né? Parceria na sua cidade, né? No seu bairro, você vai descobrir o que as pessoas estão fazendo, né? Nessa troca, você pode aprender muito com os colegas, né? O que eles estão fazendo que está dando certo, quais os roteiros que eles têm feito, quais os roteiros que eles mais têm vendido. Então, quanta coisa acontece numa visita técnica, né? Então, eu estou aqui no meio de uma visita técnica e daqui, com certeza, eu já vou tirar o quê? Não só o conhecimento de um hotel que eu posso trazer o meu grupo, né? Eu vivenciei o produto, né? Eu experimentei esse produto, experimentei como que é o hotel, como que é o atendimento, como é a comida, os horários, o que tem no entorno, né? Quais as atividades que o hotel oferece. Como vou sair daqui também com algumas propostas de parceria, né? Colegas que a gente pode trabalhar junto, que a gente pode unir forças. A gente teve também uma capacitação em seguro, uma capacitação de uma operadora. Então, quanta coisa você pode agregar numa visita técnica, né? E mais uma coisa que eu acho importante dizer é que como faz diferença você ir no lugar antes de você levar um grupo, né? Você já conheceu o lugar, então você já pode agregar muito mais valor e informações importantes ao seu cliente quando você conhece o lugar. Você vai passar segurança para o seu cliente, né? Quando ele tiver uma dúvida, você vai saber responder. Se você for num lugar, levar um grupo que você não tenha visitado antes, você pode ficar vendido, né? O cliente vai te fazer perguntas que você não vai saber responder, porque você não conhece o serviço, você não conhece o atendimento, você não sabe o deslocamento de um lugar para o outro, como funciona, você não sabe a distância, né? E às vezes a distância pode variar com relação ao tempo percorrido, se a estrada tem muito quebra-mola, se a estrada for de terra,
né? Então, isso tudo vai fazer diferença no tempo que você vai gastar de um lugar para o outro, numa atividade. E olha quanta coisa que você pode prevenir quando você faz uma visita no lugar antes de você vender, né? Ou você vai passar muito mais, você vai ter muito mais credibilidade frente ao seu cliente, porque você vai saber, você vai previamente saber, inclusive, que problemas ele pode vir a ter, indo para um determinado lugar, indo para um determinado roteiro. Qual o tipo de roupa que ele deve levar, se ele tem que levar repelente, o tipo de calçado mais adequado para ele usar. Quanto enriquecimento traz quando você faz uma visita antes, no lugar, antes de você vender, antes de você levar o seu cliente, né? O tipo de ônibus que você vai levar, às vezes a estrada é ruim, então você pode optar por trabalhar com um transporte menor. Muita gente às vezes tem preconceito, né? Muito cliente tem preconceito de viajar de van, de fazer algum trajeto de van, mas muitas vezes a van traz um conforto maior ao seu cliente. Por quê? Porque às vezes o lugar não é acessível a um micro-ônibus. E aí, se for de micro, parece que é mais confortável porque o micro é maior ou porque o micro tem banheiro, só que aí o micro não entra numa propriedade rural, por exemplo. E aí a pessoa tem que fazer uma boa parte do trajeto a pé. Você tem que parar do lado de fora da propriedade, aí o seu cliente tem que ir a pé, às vezes numa estrada de terra, né? E aí, se for uma van, a van pode entrar, deixa o seu cliente na porta. Então, como que até esse conceito do que é confortável, ele pode ser relativo, né? Mas se você não tem esse conhecimento, como que você vai argumentar na hora de você vender? Que argumentos você vai ter para o seu cliente? Se você não tiver conhecimento de causa, você não vai ter argumentos, né? Bom, Priscila, você me convenceu, eu quero fazer visita técnica. Como é que eu faço isso? Você pode tanto pegar o seu carro e ir sozinho, se você tem carro, se você não tem carro, pega um ônibus, vai dar o seu jeito, né? Eu gosto muito de pegar o meu carro e ir, e muitas vezes eu contrato um guia local, boto no meu carro, converso com ele antes, faço a minha pesquisa, converso com ele sobre o que ele acha importante eu conhecer, faço uma lista, vejo com ele, né? Qual é em questão da logística, por onde a gente deve começar, o que é perto do que, para a gente poder economizar tempo. Já deixamos previamente marcado a nossa visita, e eu vou com um guia local, né? Explorando os lugares. Essa é uma forma muito boa de você fazer. Eu gosto muito de fazer dessa forma. Dentro dos grupos de turismo, tem algumas pessoas que se especializaram, né? Se especializam nessa questão de visita técnica, né? Por exemplo, eu já recebi alguns convites para fazer visita técnica, eu declinei. Por quê? Porque eu tenho amigos que são especialistas em visita técnica, eles fazem isso e fazem muito bem. Então, eu deixo para ele, prefiro que eles façam, e eu gosto de fazer com eles, né? Então, tem pessoas que organizam visitas técnicas, você pode encontrar essas pessoas nos grupos de turismo, né? Nos grupos do Zap, nos grupos do Face. Essas pessoas vão fazer o anúncio da visita técnica e você se inscreve e vai. O legal de você participar de uma visita técnica de grupo, né, montada por um colega, é o networking, né? Porque se você pega o seu carro e você vai, você resolve um problema, porque você tira as dúvidas do roteiro, mas você não tem o networking, né? Então, só que muitas vezes você precisa ir num lugar fazer essa visita e não tem ninguém fazendo visita técnica para lá. Então, o jeito mais rápido de você resolver é assim, você pegar um carro. Você pode até ligar para um outro colega de turismo, tentar fazer junto, se você quiser dividir despesas, né? E você simplesmente vai fazer a visita. Se você tiver tempo, tiver com tempo, puder esperar, ou muitas vezes é muita questão de oportunidade, né? O Brasil é muito grande. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem muito cantinho para conhecer, fora a capital. Então, muitas vezes, quando aparece uma oportunidade de uma visita técnica, eu aproveito e vou. De um lugar que eu não conheço, eu simplesmente me organizo para participar dessa visita técnica, tá? Então, tem as duas possibilidades, né? Você já aproveitar as oportunidades que aparecem
E você, tendo algum roteiro que você esteja de olho, eu faço muito isso com os roteiros rurais, né? Que tá na moda. Depois da pandemia, as pessoas estão gostando muito de voltar para o rural, de ter contato com a natureza. Então, eu pego um lugar que eu não conheço, estudo, faço contato com o guia local e geralmente chamo alguém para ir comigo, para eu não ir sozinha, né? Ou alguém para me ajudar para dirigir junto comigo, porque a gente vai pegar a estrada. Então, não gosto de pegar a estrada sozinha. Acho mais seguro você sempre estar com mais uma pessoa. E vou lá conhecer o lugar. E é isso aí. Tem muitas. A visita técnica, ela abre muito a nossa mente, né? Inclusive, as próprias pessoas do lugar vão te dar ideias de coisas que você pode agregar no seu passeio, no seu roteiro, né? Então, conforme você vai conversando, você vai amadurecendo a ideia daquele roteiro, vai amadurecendo o que as pessoas fazem, o que tem próximo. E aí você vai montando o seu roteiro, né? Teve um roteiro que eu fiz, foi para Guapimirim. Eu fui 4 vezes em Guapimirim para montar o roteiro, mas hoje eu já tenho 2 roteiros que eu vendo em Guapimirim, depois dessas visitas que eu fiz. Né? Eu fiz 4 visitas, vi o que era perto, o que combinava com o quê. E aí depois, quando eu coloquei em prática, vi que os clientes gostaram e hoje eu já tenho 2 roteiros montados para Guapimirim. Então, você não precisa montar apenas um roteiro. Por exemplo, Guapimirim, eu tenho um roteiro de cachoeira e eu tenho um roteiro de turismo rural. E eu não conheço tudo de Guapimirim ainda ainda tenho uma listinha de coisas que eu quero voltar lá para conhecer que eu ainda não conheci tudo. Para você ver como que é rico quando você aprende a explorar um roteiro, né? Quanta coisa esse roteiro pode te proporcionar, mas você precisa ter olhos para ver. Você precisa ter maturidade, olhos para entender o que esse roteiro pode trazer para você. Senão você não se dá conta, né? Você não se dá conta que esse roteiro pode dar vários frutos, que você pode ter 2, 3 roteiros diferentes num lugar só, né? O Rio, por exemplo. Quantos roteiros a gente pode fazer de dia no Rio? Né? Quantas combinações de lugares diferentes a gente pode oferecer para um cliente de um passeio de um dia no Rio? E aí vai depender um pouco da demanda, né? Vai depender um pouco do preço também dos ingressos, porque às vezes se eu botar uma combinação de lugares pode ficar muito caro. Então eu posso estrategicamente pensar em roteiros, um roteiro mais caro, um atrativo mais caro com um atrativo mais barato, com um atrativo gratuito, para que na hora de eu montar o meu roteiro não fique muito pesado no bolso e eu até acabe afastando o cliente ao invés de atrair esse cliente. Então tem uma série de estratégias que você colocando a mão na massa, você vai começar a entender as possibilidades que uma visita técnica pode trazer para você. Então esse foi o nosso episódio de hoje. É um pouquinho curto hoje, um pouquinho corrido, porque eu tô aqui no improviso, né? Eu tô no meio de uma visita técnica, o pessoal já tá me esperando para jantar, mas eu não queria deixar de vir aqui na nossa terça-feira cativa, né? Toda terça-feira, 8 horas. Eu tenho esse compromisso aí com você, então não queria deixar você me esperando no dia de hoje. Então, até semana que vem. Deixa aí nos comentários se você tá querendo que eu traga quais são as suas dúvidas, o que você quer que eu traga de assunto nas próximas lives, tá bom? E eu vou preparar o conteúdo para a gente conversar. Beijo, boa semana.